mentira tem sido um fator destruidor desde o princípio da humanidade. E a nossa tarefa como Igreja de Cristo é combater veementemente esta atitude. Sejam bem-vindos ao canal EBD Impactante. Nós estamos em mais uma videoaula das lições bíblicas CPAD classe adultos. Desde já, como de costume, eu quero pedir aos senhores e às senhoras que gostaram do nosso trabalho e têm nos acompanhado, que você se inscreva no nosso canal, no canal da EBD Impactante. Se inscreva, curta. Se quiser deixar um comentário, seja ele positivo ou negativo, ou sugestões de melhorias, eles são sempre bem-vindos. E nos ajude compartilhando o link que o YouTube fornece nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Vamos para mais uma videoaula EBD Impactante. Nós estamos estudando, como vocês sabem, a lição do trimestre, ela aborda a Igreja de Jerusalém. E a Igreja em Jerusalém, ela tem particularidades muito marcantes. E nesta lição, a lição de número 6, nós vamos aprender sobre o tema uma igreja não conivente com a mentira. O texto áureo desta lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e versículo 3, e nos diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse partes do preço da herdade? A verdade prática nos diz, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. O texto bíblico, que é base para a nossa lição, conhecido como leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos ler. Diz-nos assim o texto bíblico. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui para ensinar a tua palavra. E me ouvindo, me assistindo, estão aqueles que transmitirão da mesma forma o ensino da tua palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós nunca podemos deixar de ler, de fazer a leitura bíblica em classe, porque são esses textos
especificamente este texto, que vai nortear a nossa aula. O aluno precisa entender de onde veio aquilo que ele está aprendendo como uma lição de escola bíblica dominical. E a função da leitura bíblica em classe é exatamente esta. Se você congrega em uma igreja grande, em que é costume fazer a leitura bíblica em classe na nave do templo, não é necessário você fazer a leitura novamente. Mas se ela não for feita, você não pode começar a sua aula sem ler, sem fazer a leitura bíblica em classe. Quais são os objetivos da lição? Vamos abrir o primeiro parênteses na aula e mostrar para vocês a importância que os objetivos da lição possuem. Através dos objetivos, você vai dar um norte para os seus alunos, até mesmo um norte a você. Você começa com o primeiro objetivo e você vai norteando toda a sua aula em cima daqueles objetivos. Existem pessoas que acreditam que os objetivos estão ali somente para cumprir uma tabela ou para preencher mais uma página. Porém, isso não é verdade. E falando nisso, existe um vídeo no canal da EBD, Impactante, que fala a respeito desse assunto. Você pode ir lá depois que você assistir a aula e assistir o vídeo que fala sobre os objetivos da lição da EBD e por que você deve segui-los. Então, o primeiro objetivo é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. O segundo objetivo é mostrar que mentira é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E o terceiro é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Então vamos para a nossa introdução. Eu sempre gosto de falar a vocês. Na introdução, você apresenta o seu assunto para a sala. É o momento de você chamar os alunos para perto de si. E utilizando aquela técnica que eu tenho ensinado a vocês, a introdução deve conter 20% do seu tempo disponível para ministrar. Se você tem 1 hora, 20 minutos é para a introdução. 20% do seu tempo, melhor dizendo, se for 60 minutos, são 12 minutos. Se você tem 40 minutos de aula, você pega 20% desses 40 minutos, faz a sua introdução, 60% você vai investir no desenvolvimento da lição, ou seja, explicando o tópico 1, 2 e 3, e os últimos 20% você vai fechar a lição, que é a conclusão. Então vamos lá. O nosso estudo sobre o livro de Atos, ele dá mais um passo. Nós já falamos lá no início da aula que nesta revista, neste trimestre, nós estamos aprendendo sobre a igreja de Jerusalém, o início da igreja. Então nós estamos percorrendo todo o livro de Atos dos Apóstolos. E agora a gente dá mais um passo e vai até o capítulo 5. E no capítulo 5, logo no início, nós nos deparamos com a história marcante de Ananias e Safira, que trata sobre um assunto muito ruim, que é a mentira. Ananias e Safira, eles se tornaram exemplos sobre o poder destrutivo da mentira. Também exemplos da onisciência do Senhor e do fato de que Deus não precisa de nada. Então vamos rever? Ananias e Safira tornaram-se exemplos sobre o poder destrutivo da mentira, sobre o poder da onisciência de Deus. Onisciência é você ter ciência de todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem. E do fato de que Deus não precisa de nada de ninguém. Deus é o dono de tudo e de todos. Então, não faz sentido Deus precisar de alguma coisa nossa. E a mentira, irmãos, nós vamos ver no transcorrer dessa aula algumas características muito marcantes a respeito da mentira,
A mentira é algo que destrói, ela destrói tudo o que toca e traz prejuízos incalculáveis para os seres humanos que a praticam, bem como para as pessoas que estão associados a este que está praticando a mentira. De alguma forma, se alguém está associado ao mentiroso, ela também vai ter prejuízos. E nós devemos compreender que esse tipo de ação, ele vai contra tudo que é proveniente de Deus. E o próprio Jesus associou a mentira ao diabo. Tá lá em João 8,44, nós vamos ter um aprofundamento melhor a respeito desse assunto. Outro ponto que a gente precisa mencionar dentro da introdução. É necessário nós relembrarmos os 3 atributos incomunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só pertencem a Deus. Os atributos incomunicáveis são a onipotência, só Deus é o Deus Todo-Poderoso, a onipresença, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onisciência, só Deus sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E também aprendemos a manter uma vida de vigilância constante para não incorrermos no terrível pecado da mentira. Nesta lição, nós vamos reforçar o ensinamento sobre o fruto do Espírito e a manifestação do comportamento cristão perante uma sociedade que é dirigida, governada pelo diabo. João capítulo 14, versículo 30. Então vamos para o primeiro tópico, que tem como título o diabo, o pai da mentira. O final do capítulo 4, que nós estudamos na aula passada, o evangelista Lucas, que escreveu tanto o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, ele faz uma menção importante sobre Barnabé. Você pode voltar lá, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, e você vai prestar atenção que Lucas cita Barnabé. Ele vendeu uma propriedade que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez uma doação por vontade própria. Vocês se lembram que na aula passada a gente aprendeu sobre o fato de que a igreja nunca foi e nunca será uma base socialista, uma base comunista. Cada um tinha suas próprias propriedades e, devido a uma boa vontade, um desejo do próprio coração, alguns vendiam para cuidar dos outros, porque a Bíblia fala que nenhum passava necessidade, ninguém. Porém, pegando esse caso de Barnabé, que fez a doação, que ofertou o valor com um coração puro, Ananias e Safira não fizeram. Então, o capítulo 5 descreve algo lastimável. Esse Ananias e Safira, um casal, Ananias, homem, e a Safira, mulher, eles faziam parte da comunidade cristã de Jerusalém, a comunidade dos primeiros cristãos que ali estavam. Ananias era um nome extremamente comum entre os judeus, e só no livro de Atos esse nome aparece 3 vezes, fazendo menção de 3 pessoas diferentes, para vocês verem como o nome Ananias era comum. Já falamos sobre isso, né? Barnabé havia doado todo o valor e Ananias e Safira apresentaram somente uma parte deste valor. E parece-nos, dá-nos a impressão que o casal ele estava buscando um reconhecimento pessoal. Parece que eles olharam aquilo que Barnabé havia feito e também quiseram ser reconhecidos pelo povo. E nós sabemos que a comunidade cristã, ela sempre reage positivamente sobre doações. Isso é uma coisa gostosa de se ver. Você vê que uma pessoa bem-sucedida, ele tirou algo que é seu para abençoar a obra. Isso é louvável.
E nós acreditamos, uma grande parte dos teólogos acredita que Ananias e Safira buscavam reconhecimento pessoal, mas Pedro, que recebeu de Deus, recebeu do Espírito Santo uma revelação muito rápida, reagiu com veemência àquela situação. Então vamos a um parênteses. Os seres humanos sem Deus, eles agem sob o que eu chamo de tríade de Satanás. O que significa isso? São três áreas em que o diabo e a natureza humana são extremamente ativos. A primeira é dinheiro, a segunda é poder e a terceira é sexo e os seus desdobramentos. Isso é uma regra. Todos os seres humanos sem Deus são extremamente influenciados por dinheiro, por poder e por sexo. E aqueles que são convertidos, eles travam lutas envolvendo esta questão. Então coloca isso na mente de vocês e lembrem os seus alunos. As pessoas sempre buscarão essas três coisas em escalas e percepções diferentes. E infelizmente, existem pessoas dentro das igrejas que não se converteram e as suas ações demonstram isto claramente. Foi o caso de Ananias e Safira. Muitas pessoas que estão dentro da igreja e aparentemente se converteram, passaram por uma experiência de conversão, eles só desejam dinheiro, poder e o sexo é velado, é escondido, mas uma grande parte também está sendo tentada a dar lugar a estas questões. Estar em evidência é uma coisa que não tem nenhum problema. O problema é isto contaminar o coração de quem deseja. E foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. O coração deles foi contaminado. E eles esqueceram, e muitas das pessoas que estão nas igrejas e não se converteram, estão praticando atos pecaminosos, eles se esquecem da onipresença e da onisciência de Deus. Você se lembra do Salmo 139? Salmo 139, o salmista diz que o Senhor, tu nos sondas e nos conhece. Deus conhece a nossa essência. Deus conhece aquilo que está dentro de nós, que nos motiva, que faz os nossos olhos brilharem, que faz o nosso sangue agitar, isso é uma metáfora, que faz com que nós produzamos alguma coisa. Deus sabe o que motiva a sua vida, o que motiva a minha vida. Deus sabe por que as pessoas se candidatam a cargos na igreja. Deus sabe por que as pessoas estão ali tocando, cantando. Deus sabe. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E a motivação daquele casal não era boa e o resultado vocês conhecem. O texto de Atos 5:3 nos mostra que Pedro afirmou que fora o diabo quem enchera o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo, e o título desse tópico é bem presente, marcante, e demonstra exatamente o diabo, pai da mentira. Quem eram os personagens desse texto de Atos 5:3? Eu estou colocando isso aqui para vocês para auxiliá-los no processo de interpretação de texto. Todas as vezes que vocês forem interpretar um texto, qualquer texto, seja ele bíblico ou não, enumere os personagens. Enumere na sua mente, se você tiver como, enumere no papel ou enumere no seu computador, no seu smartphone. E liste essas pessoas, esses personagens, porque isso vai facilitar a sua interpretação. Eu acho que eu comentei em uma das aulas, eu estou montando um curso que tem como abordagem, que tem como título a interpretação de textos e a hermenêutica bíblica. Em breve, esse curso vai estar disponível para compra. Então, quem que eram os personagens? Pedro, Ananias, o diabo e o Espírito Santo.
Então, se a gente ler de novo, pegando esses 4 personagens e voltar lá no texto, a gente vai entender que Pedro, perguntando para Ananias, Ananias, você doou toda a parcela do dinheiro? Sim. Pedro, Ananias, o diabo que encheu o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo e o próprio Espírito Santo. Faça isso sempre que você ler um texto, que você vai se dar melhor na interpretação. Vocês se lembram daquele episódio em que Jesus revela a Pedro o que aconteceria com ele no episódio da negação de Pedro? Vamos para Lucas capítulo 22, do versículo 31 a 34, que nos diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, pediu para vos cirandar como trigo. Não sei se vocês já viram, as pessoas vão colher o trigo, existe um processo de colheita na peneira e tudo mais. Mas eu roguei por ti, diz Jesus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E a gente sabe o que aconteceu. Pedro fez exatamente isso. Por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque existem alguns comentários teológicos de excelente qualidade, comentários teológicos importantes, que abordam a possibilidade de Pedro ter se lembrado do seu próprio caso. O Espírito Santo revelou a ele o que havia acontecido, o Espírito Santo revela, eu creio firmemente nisso, com todas as minhas forças. Eu só não acredito, creio e acho que Deus faça dessa forma, aquela papagaiada de em cima do púlpito ficar revelando as coisas. Isso é um posicionamento meu, certo? Eu penso desta forma. Então, é bem provável que Pedro tenha se lembrado, poxa, Ananias deu lugar a Satanás. O Espírito Santo mostrou para ele o que havia acontecido e ele, com a nossa capacidade de rápida interpretação, pensou: assim como eu dei lugar para Satanás lá atrás, Ananias também deu. E ele não é convertido, assim como eu não era lá no passado. O próprio Jesus disse. Então, assim como Pedro deu lugar ao diabo no passado, Ananias e Safira também deu. Vocês se lembram do texto de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 3? Esse texto mostra a astúcia de Satanás em enganar as pessoas. Mostra a astúcia do diabo como um mentiroso mor ou um mentiroso maior. E aí vem a pergunta: por que Jesus chamou o diabo de pai da mentira? Vamos entender? Vamos compreender? Para compreender isso, a gente precisa ler o texto. O texto de João, capítulo 8, do versículo 37 ao 44. E nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz-nos assim: Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha só que interessante. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Olha só a explicação clara sobre o porquê o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós lemos na Almeida Revista e Corrigida. Vocês já perceberam? Eu sempre vou colocar nas citações um contexto completo. O que é o contexto? É aquilo que vem antes ou depois e faz um conjunto de textos para que as pessoas consigam compreender o que o texto está dizendo. O segmento pentecostal, os cristãos pentecostais de uma forma geral, eles são muito envolvidos com manifestações espirituais. E uma grande parte aprendeu que Jesus revela a palavra. Jesus já revelou a palavra foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, os homens, 40 homens, escreveram aquilo que Deus queria que estivesse escrito, e a nossa tarefa é ler o texto. Aí você fica lá assim, Deus me revela o que o texto está dizendo. Deus pode te instruir, te dar uma clareza, mas a capacidade que o ser humano tem, eu tenho e você tem, de ler um texto e interpretar, foi dada por Deus, não só para mim, mas para qualquer ser humano existente na face da Terra. Mas o que precisa saber, precisa fazer? Aprender na escola a ler e a interpretar. E não sei se vocês sabem, aproximadamente 30% da população brasileira está categorizado como analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Um analfabeto funcional, meus irmãos, já coloquei ali, já era para ter tirado, mas já que está aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Um analfabeto funcional é a pessoa que sabe ler. Então, ele não é um analfabeto total, mas ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Sabe aqueles textos mais simples? João e Maria saíram de casa e foram para a padaria. Quem saiu de casa? João e Maria. Eles foram para onde? Para a padaria. As pessoas que sofrem de analfabetismo funcional, eles não conseguem interpretar um texto simples. E, infelizmente, 30% da população brasileira é categorizada desta forma. Então, eu sempre gosto de colocar o contexto para ensinar vocês a ler o que está antes, ler o que está depois, até que você compreenda. Vocês viram aqui que essa parte do texto, eu estou sem o número dele, mas provavelmente é o 43 e o 44, o texto em si, ele se explica. E a regra principal da hermenêutica é: o texto se auto-explica. Então, por que as pessoas têm dificuldade para interpretar? Porque elas ficam achando que Deus vai revelar o que está no texto. Irmãos, é só ler o texto. Então, eu quero sempre orientar vocês nesta questão. Então, a Bíblia diz, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Vamos dar prosseguimento. Jesus estava conversando com os fariseus, doutores da lei, e aqueles homens se gloriavam, né? Nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus. Porém, Jesus deixa claro que as atitudes deles revelavam que eles eram filhos, ou seja, eles não eram filhos de Abraão. Se eles fossem filhos de Abraão, eles tinham um comportamento de Abraão. Justiça, fé, verdade. Eles eram filhos de alguém que mentia desde o princípio, por isso era o pai da mentira. Já falamos sobre isso, e é interessante que os fariseus, eles sempre se vangloriavam de serem homens justos, verdadeiros, mas a gente já sabe que Jesus chamou eles de sepulcros caiados, hipócritas, mentirosos e por aí vai. 1 João 3,8
fala sobre esta questão. Olha que coisa interessante. A essência da maldade e de tudo que está associado a ela é proveniente do diabo, e isso inclui a mentira. Então, tudo que existe de ruim, de péssimo, de maldade, é oriundo de Satanás. E Satanás usa a natureza pecaminosa do homem para que todos os seus planos cheguem à conclusão. O ser humano sem Deus, ele dá lugar à sua natureza pecaminosa e o diabo trabalha em cima disso. Esse ser, Satanás, ele influenciou os primeiros seres humanos e continua influenciando desde aquela época. Olha esse texto de Gênesis 3, que deixa isso muito bem claro. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 1 a 6, Almeida Revista Corrigida. Essa imagem, ela foi feita com um aplicativo de inteligência artificial. A gente pede exatamente o que quer e ela nos traz. Só que existe a inteligência artificial, com a base de dados que ela tem, que foi imputada, colocada, inserida por seres humanos, ela não sabe que o fruto que Adão e Eva comeram pode não ter sido uma maçã, mas a história mostra e ela traz aí uma maçã. Mas é isso que nos mostra este texto, deixando claro que o diabo enganou os primeiros seres humanos e ele continua enganando. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras: o diabo é o único responsável pela mentira? O que vocês acham? Você que é professor de escola bíblica dominical precisa entender isso. E se até esse momento isso está confuso na sua cabeça, é agora o momento de aprender. A resposta é definitivamente não. O texto deixa claro, o texto de Atos 5, de 1 a 3, que Ananias poderia ter ficado com a propriedade sem nenhum problema. Já falamos sobre isso. Também poderia ter vendido e ficado com dinheiro sem nenhum problema. Porém, ele decidiu vender, guardar uma parte do dinheiro para ele e enganar os apóstolos. Só que ele se esqueceu que existe alguém que é muito maior do que os apóstolos. E Deus, ele sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Quando a gente lê o texto de Atos 5, o que Pedro fez? Olha, Ananias, você está me deixando essa oferta para a obra, não para ele? Tem certeza que esse é o valor que você vendeu? Sim, foi esse valor. Vocês viram? Deus sempre dá a oportunidade para o ser humano se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. Ananias e Safira, de acordo com o texto, deram lugar ao diabo. E Pedro, antes de se converter, já falamos disso lá atrás, também deu lugar ao diabo. Adão e Eva também deram lugar ao diabo. O que a gente aprende com isso? Que eu e você precisamos tomar muito cuidado e sermos vigilantes de forma constante para que a gente também não dê lugar ao diabo.
A mentira, irmãos, ela é derivada do diabo. Porém, a natureza dos seres humanos é propensa a ela. E existem dois pontos que eu e você precisamos dar uma importância maior. São pontos que precisam de destaque. O primeiro é que o diabo, ele está pronto, ele está sedento, ele está interessado em destruir a nossa vida. 1 Pedro 5,8. Eu vou ler nessa tradução, essa é uma tradução muito interessante. Essa Bíblia se chama A Mensagem. A capa está muito desgastada, não vai dar para vocês lerem. Essa é uma tradução bíblica que ela foi feita como se fosse um conto, é uma história completa. Então ela junta versículos em uma linguagem bem fácil de se aprender, de se entender. Olha o que ela diz, 1 Pedro 5,8. Ela só é difícil porque, como ela junta uma boa parte dos versículos, às vezes a gente não sabe onde para nem onde começa. Mas ela não junta tudo, ela junta uma parte. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nesta tradução. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. 1 Pedro 5,8. Ação de Satanás. O diabo está aí pronto para enganar. A tradução Almeida Revista e Corrigida nos diz que o diabo ele está bramando como um leão, pronto para atacar. No primeiro momento de fraqueza, de ausência de vigilância, o que o leão faz? Pula em cima da presa e a abate. A segunda coisa, o segundo ponto que a gente precisa destacar nessa parte, nesse tópico, nessa lição, é a vigilância. O texto continua. Não baixem a guarda, vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. Efésios capítulo 6, versículo 10, um texto muito conhecido, 10 e 11, nos fala que o apóstolo Paulo escrevendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, para que possais estar preparados contra os dardos do inimigo. Em algumas versões está escrito dardos inflamados do inimigo. O que significa isso? Vigilância. Vigilância constante. Então a gente vai para o tópico número 2, que tem como título O Cristão e a Mentira. E para a gente entender e aprofundar um pouco mais, a gente precisa ver e trazer à nossa memória, e é muito importante que você traga ou que você leve esses conceitos aos seus alunos. Vocês já prestaram atenção, e talvez você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Eu sempre gosto de trazer conceitos. Então a gente pega a etimologia da palavra, de onde a palavra vem, por que ela tem esse sentido, por que ela tem esse significado, onde ela encaixa, para que a gente consiga compreender na íntegra. Não adianta você só falar. Tem professores que acham que só falar, o aluno vai compreender. Tem muito aluno ali que não está entendendo nada do que você está falando. Por isso, é necessário dar as pausas no meio da aula. Dê as pausas, deixa um aluno falar, deixa ele dar a sua opinião, peça sempre para eles lerem os textos. Tem o curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Impactante, Bíblica Dominical Impactante, está disponível no canal da YouTube de forma gratuita. Ele tem um módulo que fala sobre isso. Um módulo que fala sobre como usar a revista e um módulo que fala sobre o processo de comunicação. Então está disponível para vocês lá. Não se esqueça, assistiu, gostou, coloca o curtir. Lembra lá no começo que eu fiz uma pergunta, eu fiz uma brincadeira
que a gente ouve que a mentira tem pernas curtas e o nariz grande. Quando o ditado popular diz que a mentira tem perna curta, significa que ela não vai muito longe, significa que ela tem fraqueza para andar. Então, rapidinho ela vai ser descoberta. E quando for descoberta, vai cair. O que é o nariz grande? Nariz grande significa, se a gente pega lá da história do Pinóquio, e quando ele contava a história, o nariz crescia. E aí a história traz que todas as pessoas que mentem, eles crescem o nariz. Para quê? Para identificar que aquela pessoa é um mentiroso. Então vamos para alguns conceitos. A palavra mentira, que a gente tem no português, ela é derivada do latim mentire, que significa enganar, ludibriar, falsificar. Por sua vez, mentira está relacionada a mens, que é traduzido para o português, mente. Então, o que sugere? Uma ação que parte da intenção ou do pensamento, ou seja, uma distorção deliberada por vontade própria da verdade que se origina na mente do indivíduo. Essa raiz latina, ela aponta para o caráter intencional da mentira. A pessoa mentiu porque ela quis mentir. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele escreveu algumas coisas bem interessantes. Se você tem a sua mente aberta e se você gosta de estudar, leia as obras deste filósofo, várias obras. Para Kant, a mentira é moralmente, preste atenção, filósofo, a mentira é moralmente inaceitável em todas as circunstâncias, mesmo que cause o mal menor. Né? Se causa pouco mal, então tem que medir as consequências. Ele diz que não, que a mentira é prejudicial, eticamente, moralmente inaceitável, ainda que seja uma mentira de pequenas proporções. Ele afirma que mentira é sempre imoral, pois fere a dignidade da pessoa e instrumentaliza o outro apenas como meio, contrariando a fórmula da humanidade. Kant sustenta que a mentira mina a base do diálogo moral e da confiança social, sendo incompatível com a autonomia e liberdade do sujeito racional. Vamos para outros conceitos de mentira. Na antropologia, estudo do homem, antropos, homem, logia, estudo. A antropologia nos ensina que a mentira faz parte dos mecanismos culturais e sociais. Ela surge em todos os grupos humanos como recurso para lidar com conflitos, preservar a coesão social, medir relações de poder ou mesmo proteger indivíduos diante de ameaças. Pode ser vista tanto como um sinal de adaptação e sobrevivência, quanto uma expressão da criatividade linguística e simbólica do ser humano. É um conceito da antropologia. Por que eu trago isso para vocês? Para que vocês ampliem a mente. Vocês, de forma alguma, vão ensinar em sala de aula tudo o que eu estou falando. A pré-aula, a videoaula, a minha videoaula, que eu estou fornecendo para vocês como oferta, ela tem o propósito de dar muito conhecimento. Aí você vai filtrar e vai utilizar da melhor forma que você encontrar. Então, o conceito sociológico, ele diz, a sociologia compreende a mentira como uma estratégia de resistência e adaptação nas relações de dominação política, religiosa e social. Olha só que interessante. Se a gente pegar um momento socioeconômico, cultural e político do Brasil, não só do Brasil, mas de grandes países, a gente vai ver que faz sentido o conceito sociológico, ainda que nós, como cristãos, saibamos que é errado. Mas estudar o que não nos faz mal. Olha só, a mentira pode funcionar como uma arma simbólica, tanto para perpetuar como para desafiar o poder estabelecido. Ela também participa da construção e da manutenção da identidade.
sendo o desvio reconhecido a partir das regras sociais e dos juízos do grupo, mais do que uma essência moral individual. Olha só o que a sociologia diz, o conceito sociológico: o julgamento sobre o mentiroso depende do contexto e do significado atribuído ao ato de coletividade. Então, esse é um conceito que não é bíblico, é um conceito sociológico. Qual que é o conceito bíblico de mentira? Para nós entendermos um conceito bíblico, a gente precisa ir para a Bíblia. Não existem conceitos bíblicos criados pela minha cabeça. Ainda que a pessoa fale, Deus me revelou. Deus não te revelou. Isso é coisa da sua cabeça. Eu sou um cristão pentecostal, mas eu acredito piamente que Deus inspirou homens para escrever os textos bíblicos e que os textos bíblicos são suficientes. O grande problema de uma faixa pentecostal é achar que ele precisa de ter revelação do texto, sendo que o texto está escrito e claro. Irmão, mas eu não estou entendendo. A Bíblia fala que eu tenho que pedir ao Espírito Santo que ele vai me dar capacidade de interpretação. Existem uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Se o texto está difícil de compreender, você pode orar, Senhor, me ajuda a compreender. Isso não quer dizer que Deus vai revelar. Isso quer dizer que Deus vai te dar uma condição de ler melhor, uma condição de compreender o que o texto está dizendo. Só que tem um perigo muito grande. Você pode achar que é Deus que está te falando e tirar do texto algo que o texto não falou. E aí vem, assim, né, as histórias da carochinha por aí. Para interpretar um texto, você precisa ler única e exclusivamente um texto. Já que a gente entrou nesse assunto, a regra principal da hermenêutica é: o texto se auto-interpreta. Se você lê um texto e não consegue entender, você, brasileiro, estudante, professor de escola bíblica, que às vezes não tem uma biblioteca tão vasta, o que você precisa fazer? Pega outra tradução da Bíblia, por isso que você tem que ter mais de uma. Pega outra tradução da Bíblia e fala, nossa, essa palavra aqui eu não sabia. Quando você se deparar com uma palavra diferente, difícil, pega outra tradução. Se mesmo assim você não conseguir, pega um dicionário. Irmão, mas eu não tenho dinheiro para comprar dicionário. Internet, tá grátis. Acessa lá o site Bíblia Todo, tem várias traduções bíblicas. Eu sempre deixo na descrição do site. E falando em descrição do site, eu tomei a decisão de criar um grupo de apoio da EBD Impactante no WhatsApp. Se você quiser fazer parte deste grupo, lá na descrição desta aula tem o link para você acessar, para você colar no seu navegador, certo? Se você estiver acessando o smartphone, clica, seleciona aquele link, está escrito lá, link para grupo de WhatsApp, e joga no seu WhatsApp. Ele vai abrir para você vai poder entrar. Então, o que vai ser esse grupo? Um grupo exclusivamente para assuntos relacionados à aula da semana. Nós não vamos falar sobre outros assuntos, porque eu participo de alguns grupos, irmãos, às vezes eu falo, meu Deus, que bagunça. Então, exclusivamente para aula adultos da semana, certo? Deixa eu responder uma questão. Algumas pessoas me perguntam, mas irmão, você não vai comentar de jovens? Eu não tenho tempo. Quem sabe Deus me abençoa, que eu mude de área de trabalho e que eu possa comentar outras lições. Mas hoje é impossível. Então vamos voltar para a nossa aula. Para compreender o conceito bíblico de qualquer coisa, a gente precisa ir para o texto bíblico. Então, a Bíblia fala sobre mentira de diversas formas. Ela fala sobre mentira falando sobre perjúrio ou falso testemunho. Êxodo 20:16. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Diz-nos assim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. É um tipo de mentira. A Bíblia também fala sobre suborno ou falsidade.
Não se envolva em falsas acusações, nem tire a vida do inocente e do justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega os que veem e distorce as palavras do justo. Êxodo 23, 7 e 8, na NVI. A mentira envelopada de falsidade, de juramento, de furto. Levítico 19, 11 nos diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, e nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Fraude e engano. Salmo 101, verso 7, na Almeida Revista Corrigida. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Verdade versus mentira. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 19 a 22, na Almeida Revista e Corrigida. E Provérbios 6, de 16 a 19, também na Almeida Revista e Corrigida. Mentira e falso testemunho. Vocês estão vendo que está bem associado? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Vocês estão vendo? E está intimamente, todos esses conceitos estão intimamente ligados: fraude, engano, mentira, falso testemunho. Tudo isso, de alguma forma, é mentira. E o Senhor abomina essa prática. Então, o que a gente chega à conclusão? Qual que é o conceito bíblico de mentira? Pecado. Mentir é pecado. Ah, irmão, mas é só uma mentirinha para o gasto. É pecado. Né? Não existe essa história de pecadinho e pecadão. A gente sabe que existem pecados que são para a morte e outros não, mas esse é um outro assunto que a gente outro dia trabalha. Quais são as orientações paulinas sobre o comportamento do cristão em relação à mentira? Vamos ver o que Paulo escreveu. Vamos para Efésios, capítulo 4, dos versículos 19 a 25. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprenderdes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmão, por que você leu tudo isso para chegar no versículo 25, que é o que a gente precisa? Para que você entenda que tem um contexto. Você não pode pegar a sua pinça e retirar o texto dali, porque senão você pode incorrer em um erro de interpretação. Sabe aquelas pessoas que vão citando o texto, citando, fala isso, mas fala aquilo. E aí você fala, opa, peraí, esse texto não fala isso. Ele está escrito isso, mas a interpretação não é essa. Como é que você sabe disso? Lendo. Então,
Faça isso por você e por seus alunos. Leia os textos com calma, dentro do seu contexto, e deixe os alunos lerem em sala de aula. Vamos mais uma orientação paulina de Paulo? Colossenses 3, de 5 a 10. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa é a tradução Nova Versão Internacional. Então, a gente aprende a mentira, o que é mentira, o que a Bíblia fala sobre mentira, quais são as orientações de Paulo a respeito da mentira, e agora a gente vai para as declarações apocalípticas a respeito daquelas pessoas que mentem. Vamos para Apocalipse 21, 8. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatros e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 8, na tradução Nova Versão Internacional. E um texto muito conhecido, na nova tradução na linguagem de hoje, Apocalipse 22, 15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e também por ações. Esse texto, deixa eu abrir outro parênteses, esse texto na Almeida Revista Corrigida, ele é muito mal interpretado. Eu vou contar para vocês um episódio que eu nunca mais vou esquecer. Esse texto na Almeida Revista Corrigida está escrito assim, ó, ficarão de fora os cães. E aí, meu Deus, parece brincadeira, irmãos, mas isso é muito sério. Lá no princípio da minha fé, no ano 2000, 1999, fé assembleiana, eu fui criado na igreja presbiteriana, eu vi uma pessoa, ele fala, olha, criar cachorro é pecado, porque a Bíblia fala que ficarão de fora os cães. Brincadeiras à parte, infelizmente existem pessoas que no século XXI continuam tendo esse tipo de revelação. O que a Almeida Revista Corrigida fala? Ficarão de fora os cães. É que fora da porta ficam os cães, animais de estimação, né? E junto com os cães, aí é uma metáfora, fora da porta ou fora do céu, a porta, a entrada, ficarão de fora os que cometem pecados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que praticam a mentira. Vocês entenderam? Então, se você entendeu, botãozinho de curte e comentário. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Voltando às regras da hermenêutica, existe uma questão interessante que, para você saber se algo é bíblico, vá para a Bíblia. Se você ainda ficou com alguma dúvida, observe, leia o que os pais da igreja falavam a respeito disso. Os pais da igreja são aqueles que vieram depois dos apóstolos. E Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele tem algumas súmulas, alguns escritos muito marcantes a respeito de coisas básicas da fé. E ele trata a mentira como um pecado sempre inadmissível, ainda que Agostinho admitisse uma gradação conforme os danos causados. Existem muitos teólogos que tratam isso, né? A mentira que causa dano pequeno, ela não é tão prejudicial como a mentira que causa danos maiores. Mas tudo é mentira e tudo é pecado. Em suas obras, ele combate interpretações que consideram a mentira útil,
ou o mal necessário, reafirmando que toda mentira, mesmo que praticada com boa intenção, é moralmente condenável. E ele usa a instância divina como base universal da verdade e rejeita qualquer exceção. Vocês já ouviram falar na famosa mentirinha para o gasto? É isso que ele está falando. Mentirinha para o gasto é aquela que teoricamente não produz tanto prejuízo, mas ela produz prejuízo. Então ela é pecado. Hernandes Dias Lopes, o reverendo presbiteriano, que eu tenho muito respeito e apreço, ele vê a mentira como um atentado contra a natureza de Deus e uma afronta direta à sua lei, especialmente ao 9º mandamento: não dirás falso testemunho. De acordo com o teólogo Hernandes Dias Lopes, a mentira é devastadora, porque ela rompe a confiança entre as pessoas e ofende a santidade de Deus. O Hernandes Dias Lopes enfatiza que o diabo é o pai da mentira. Já aprendemos sobre isso, João 8,44. E alerta para suas consequências destrutivas, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, reforçando que a mentira nunca pode ser justificada como meio legítimo diante de Deus. Ele concorda com tudo aquilo que nós estamos falando até esse momento. Então vamos voltar. Nós já aprendemos que a mentira é proveniente do diabo e que a natureza pecaminosa dos seres humanos é propensa a mentir. E existe um texto muito marcante a respeito desse assunto. Enquanto você vai lá dar um clique no curtir, eu vou tomar uma água. Irmão, por que eu vou comentar se eu não achei nada interessante? Não comenta. Agora, se você achou interessante, faça como algumas pessoas. Irmão, eu gostei. Irmão, eu não gostei. E você vai nos ajudar na divulgação do canal. Vamos lá. Gênesis 4, de 1 a 7, nós vamos ler na tradução NVI. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então, o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, porém, você deve dominá-lo. Deus, na sua onisciência, sabia que o irmão mataria o outro irmão. Caim mataria Abel. É como se Deus estivesse alertando Caim. Caim, acorda, preste atenção, seja razoável. O pecado ele está aí, ó, batendo na sua porta. Se você abrir, você vai errar. Mas você precisa dominar. Caim não dominou, vai e matou o seu irmão Abel. Vocês estão vendo que interessante? No curso que nós estamos montando de interpretação de textos e hermenêutica bíblica, eu vou ensinar uma técnica para você destrinchar o texto, separar ele em diversas partes. E aí você vai ter mais facilidade de aprender. Olha que coisa marcante. Os seres humanos, eu e você, e os bilhões de habitantes que existem hoje no planeta Terra, e os não sei quantos bilhões ou trilhões que já existiram, eles foram criados com a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso está impregnado no ser humano. Isso tem nada a ver com cristianismo e conversão. Isso tem a ver com criação divina. Através de uma área no cérebro, existe uma área nesse lugar aqui, ó, chamada córtex pré-frontal. Essa região do cérebro
lá dentro do cérebro, chama córtex pré-frontal, ela é responsável por uma função cognitiva chamada funções executivas. E essa função executiva, ela trabalha no planejamento, na tomada de decisões, no controle inibitório, além de estar envolvida com o movimento voluntário, expressão da linguagem e formação da personalidade. As neurociências, ciência que estuda o cérebro, ela deixa claro que os seres humanos são diferentes dos outros animais. Enquanto os outros animais só têm instinto, ele nasce sabendo que ele deve fazer aquilo, o ser humano nasce sem saber nada. Ele nasce pequenininho, não sabe andar, não sabe falar, não sabe nada. Então, os pais precisam cuidar. Os animais que não são humanos, eles não são assim. Só que somente os seres humanos possuem o desenvolvimento dessa área chamada córtex pré-frontal, que dá ao ser humano a capacidade analítica. Ele consegue analisar, pesar as situações para tomar uma decisão. Então, qualquer ser humano, por mais ignorante no sentido de conhecimento, ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento. Ele sabe, ele tem uma base moral dada pela natureza do que é certo e o que é errado. E dependendo da sua criação, ele vai saber mais ou menos. Então, da mesma forma que o amor pode ser compartilhado, a gente já estudou isso na lição passada, entre pessoas não crentes, a capacidade de não mentir também pode. Está estritamente ligado à moral, à ética e os bons costumes. Exatamente pelo fato de conseguirmos decidir com base em conhecimento e experiências. Porém, preste atenção, a essência de Deus só é revelada através do Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito? Esse texto de Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Se você anda em Espírito, você produz fruto do Espírito. Se você anda de acordo com a carne, você manifesta as obras da carne. Vamos abrir outro parêntese nessa questão. Cada cristão tem uma ou mais áreas de fraqueza. Vou fazer igual os pregadores falam. Olha para o seu irmão e diga: cada cristão tem uma ou mais áreas de maior fraqueza. Alguns têm problemas com sexo, outros têm problema com dinheiro, outros têm problemas com poder e outros têm problemas com a mentira. Isso é cabal. Isso não tem como fugir. Se isto é verdade, e nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e apresentá-las diante de Deus para que nós possamos ser sarados. Eu vou ler esse texto nessa tradução, 1 João, deixa eu ensinar outra coisa para vocês. No Novo Testamento existem cartas, livro, Atos e Apocalipse, e evangelhos. Carta é um substantivo feminino. Logo, o artigo que lhe antecede é feminino. Então, a carta. Se é a carta, primeira carta. Então, irmão, você é muito chato. Não, não é que eu sou chato, é que eu quero ensinar você a fazer o melhor, a agir da forma correta. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses. O Antigo Testamento são livros, então é primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas. Não tem primeira reis e também não tem primeiro Coríntios, certo? Guarda isso para você nunca mais se esquecer. 1 João, capítulo 5, versículo de número 9. Eu vou ler nessa tradução. Mas, se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro.
Então, irmãos, se você tem fraqueza, e deixa isso claro para os seus alunos, todos nós temos fraqueza, não existe nenhum supercrente. Criou-se uma história, é muito santo. Não, santo é Deus. Nós estamos, melhor dizendo, sendo santificados. A verdade de Deus, através da revelação bíblica de Jesus, através da ação do Espírito Santo, vai nos santificando dia após dia, até nós chegarmos no céu. Então, nós precisamos entender isso. Irmão, pequei. Pecou. Reconhece que pecou. Confessa, arrepende e deixa. E o Senhor vai trabalhar na sua vida. Essa é a nossa vida cristã, irmão. Por isso que João diz, mas se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo. É desta forma que a gente precisa. Então, vem comigo. Se a mentira é proveniente do diabo, se a mentira proveniente do pai dela, que é o diabo, por que que alguns cristãos insistem em mentir? Essa pergunta é séria. E se eu estivesse dando aula no seu lugar, eu faria essa pergunta em sala de aula. Se a mentira é proveniente do diabo, por que muitos cristãos insistem em mentir? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar essa pergunta feita por você e vai convencer alguém que está lá, que está mentindo, que ele precisa mudar de vida. E aí ele pode confessar, se arrepender e tudo. Primeira resposta, porque essas pessoas, elas não foram libertas desse pecado. Lembra das fraquezas que eu comentei há pouco? Cada ser humano, cada cristão tem áreas que precisam de mais tratamento. Talvez dessa pessoa ela não tenha levado esse pecado até Deus para que Deus a liberte, a perdoa e a liberte. Segundo, porque essas pessoas não vigiam. Elas, sabe? Sai uma mentirinha pro gasto. E a vida vai indo de mal a pior. Terceiro, porque não são verdadeiramente convertidos. Isso é uma realidade. Quem convence e converte não sou eu, é o Espírito Santo, através da palavra. Pedro, antes do batismo, Jesus disse que ele não era convertido. Então, existem pessoas que não são convertidas. Como a mentira pode nos prejudicar socialmente? Isso aqui é muito sério. Irmão, isso é muito exagerado. Não. Olha os prejuízos que a mentira pode causar. Primeiro, corrosão da autoconfiança e autoestima. O mentiroso vive com medo constante de ser descoberto, e gera ansiedade e estresse. A consciência da própria falsidade pode levar a baixa autoestima e a um senso de inadequação. Dificuldade de relacionamentos genuínos. Isso é claro, se você mente para alguém e a pessoa descobre, ela não vai querer ter um relacionamento genuíno com você. Isolamento social é a prova de que a mentira não dá certo. A mentira tem perna curta. Um dia ela é descoberta, cai e não consegue mais continuar. E ela vai ser descoberta. À medida que a reputação de mentiroso se espalha, as pessoas tendem a se afastar, levando ao isolamento e à solidão. Distorção da percepção da realidade. Existem pessoas que parece que elas vivem num mundo paralelo. É o mundo dela e você fala, meu Deus, será que essa pessoa não está vendo que isso é mentira? E aí eu vou abrir um parênteses, a gente também tem as pessoas que exageram, né? São as pessoas que cometem as hipérboles. Tudo dele é exagerado. Aí você pergunta e fala, escuta, quantas pessoas foram? Eu tinha um irmão já avançado em idade e quando ele começava a pregar, ele falava, quando eu estava pregando, Jesus batizou. Aí ele citava lá, 100 pessoas com o Espírito Santo. Aí um dia eu estava conversando com um parente dele, o fulano disse que ele estava pregando e tantas pessoas se converteram ou foram batizadas no Espírito Santo. Ele falou, meu irmão, não tinha nem 10% do que ele falou no culto. Então, infelizmente, ele tem essa fraqueza, ele exagera. Isso é o quê? Mentira? Mentira, irmão. Não tem como fugir disso. Então, a pessoa parece que ela cria um universo paralelo. E aí ela perde a credibilidade.
Então, aumenta a carga cognitiva e emocional, manter uma rede, sabe rede que tem os gominhos que ela vai? Manter aquilo é muito difícil, porque para uma mentira continuar, entre aspas, sendo verdade, ela tem que se conectar com muitas outras mentiras. E aí vira um problema sério. Impedimento do crescimento pessoal, isso é claro, e reputação danificada. Então, esse é o tópico 2. Agora nós vamos partir para o tópico 3, a igreja que repele a mentira. Quem já foi pescar ou quem mora em uma região muito quente e úmida sofre com pernilongos, mosquitos e borrachudos e por aí vai. O que essas pessoas fazem? Usam soluções para repelir o mosquito. O que é repelir? Não deixar ele chegar. Então ele fica lá de fora, ele fica para lá. Então a igreja que repele a mentira é uma igreja que não deixa a mentira chegar. E como é que ela faz isso? Ela toma posições. E a gente vai entender, baseado no texto de Atos 5, como é que a igreja repele a mentira. A gente precisa comentar em sala de aula e em todas as oportunidades que a gente tiver, a igreja no tempo dos apóstolos, nos tempos apostólicos, era completamente governada pelo Espírito Santo. Eu uso um termo, é um tipo de teocracia eclesiástica. Cracia de governo, teo, Deus. Então é como se o próprio Deus governasse a igreja. E o Espírito Santo não deixaria a mentira de Ananias e Safira contaminar os primeiros cristãos. Sendo assim, eles serviram de exemplo, Ananias e Safira e o seu ato, o seu pecado, serviram de exemplo para demonstrar que o Deus Todo-Poderoso, que havia feito milagres e maravilhas no Antigo Testamento, que havia feito milagres e maravilhas através de Jesus, ele continuava fazendo milagres e maravilhas por meio do Espírito Santo e atuava na vida dos discípulos e dos cristãos. Então, o Espírito Santo que governava a igreja, ele não podia deixar isso passar, porque a igreja poderia ser contaminada logo ali no início. E a gente precisa refletir em uma coisa muito séria. Presta atenção. Será que as igrejas, nos tempos em que nós vivemos, elas são completamente governadas pelo Espírito Santo? Ou os interesses próprios, interesses pessoais, se mesclam com a vontade, meio a meio, ou até prevalecem? Será que na hora de escolher líderes, escolher obreiros, prevalece a vontade de Deus, a manifestação de Deus, a direção de Deus, ou a minha ideia? Será que eu mesclo? Deus, então já que é assim, vamos fazer assim. Ou só a minha ideia? Isso é muito sério. De vez em quando você olha algumas coisas, você fala, gente, meu Deus, né? Uma pessoa que não deveria estar ali, mas está. Será que as igrejas, que as lideranças eclesiásticas, evangélicas, estão sendo governadas e direcionadas pelo próprio Deus? Fica uma pergunta no ar. Então, a igreja que repele a mentira, ela não deixa a mentira chegar. Outro ponto que precisa ser reforçado é que a igreja é a instituição onde o Senhor se revela aos seres humanos, por intermédio dos pastores, dos homens, das mulheres que utilizam a Bíblia para ensinar. Você se lembra da passagem de Mateus 28, de 19 a 20? Jesus estava prestes a subir aos céus. Ele reuniu os discípulos e disse: Ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus disse? Que os discípulos começariam a igreja, que começou lá no Atos dos Apóstolos 2, com a descida do Espírito Santo,
E eles deveriam ensinar as pessoas a respeito de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, nós precisamos reforçar que a igreja é o lugar de aprender a Bíblia, porque ali estão homens e mulheres que foram escolhidos por Deus e receberam dons ministeriais, conforme Efésios 4:11 a seguir, para fazer a obra crescer. Então, Jesus é a base, os discípulos e os crentes do mundo inteiro, líderes, eles edificam, eles são os arquitetos e a obra cresce. Então, a gente precisa entender isso. A Bíblia nos mostra que eu e você e todos os cristãos da face da terra são sal desta terra e luz deste mundo. Está em Mateus 5:13 a 16. Então, irmãos, nunca foi tão importante que as igrejas pentecostais se voltem para o ensino verdadeiramente bíblico, pois os modismos e heresias se infiltraram de uma forma tão grande e perigosa no nosso meio que está difícil. Então, se a igreja de Atos repelia a mentira, nós também temos que fazer a mesma coisa. Os pastores, os mestres, os doutores e aqueles que fazem uso da palavra precisam ser ensinadores de Bíblia. E você, que é professor de escola bíblica dominical, também deve repelir de forma veemente a mentira. E muitos cristãos, por não conhecerem as Escrituras, vivem um evangelho baseado em emoções, mentiras, e a igreja precisa repelir tudo isso de uma forma muito marcante. Alguns conceitos importantes, nós já estamos terminando, partindo para o fim. O comentarista da lição, ele cita a palavra temor, que no original grego é phobos, de fobia, e esse conceito ele vai muito além do medo. No contexto bíblico, temor de Deus é uma reverência profunda, acompanhada de obediência, amor e reconhecimento de sua santidade, poder e justiça. É um temor que não paralisa, mas conduz à adoração e à submissão voluntária à vontade divina. Em muitos casos, essa palavra que no hebraico é outra, claro, o temor bíblico é descrito como o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 está escrito dessa forma. Então, existem alguns exemplos. O exemplo positivo de reverência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O negativo, que é medo. Então disseram a Moisés, fale você mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O que é isso? É um temor de medo. Tá? Então, qual que é o conceito bíblico de temor? E o texto de Atos 5, se eu não estiver enganado, é o 4 ou é o 5, ele fala que a população cristã, os crentes daquela região foram tomados de temor. Que temor é esse? É o temor que não paralisa, mas que conduz à adoração e à submissão voluntária à vontade divina. Só que tem outra palavra que a gente pode também associar aí, que é a palavra tremor, que do grego é tromos. E a palavra tremor, ela complementa a palavra temor. Ela indica uma cautela, uma diligência, uma seriedade, uma sensibilidade na conduta cristã e sugere uma consciência própria da nossa pequenez diante de Deus. Então, temor exalta o poderio de Deus, tremor diminui e nos mostra diante de Deus como realmente fracos. Então, esses conceitos são muito importantes. A gente parte para a conclusão, para nós terminarmos a nossa aula, lembrando que a conclusão são os últimos 20% da sua aula, e a gente traz à memória os objetivos da lição, né? Lembra os 3 objetivos? A gente pode usá-los para trazer à memória aquilo que nós explicamos durante a aula. Então, a gente pode começar da seguinte forma. Nós aprendemos
que a mentira é oriunda do diabo e que a natureza corrompida dos seres humanos é extremamente propensa a mentir. Também aprendemos que o ato de mentir é uma escolha totalmente humana e que precisamos vigiar para não incorrer nesse ano. Também aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo e somos a voz de Deus para uma geração perversa e corrompida. E para finalizar, a liderança precisa ensinar sobre esse tipo de pecado em seus cultos de doutrina. Os líderes cristãos das igrejas Assembleias de Deus precisam voltar a repelir a mentira. Que Deus te abençoe, que você seja extremamente usado pelo Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, faça de você um atalaia, um vaso abençoado para glorificar o nome dele. Deus te abençoe. Esta foi a videoaula da EBD Impact.